história. Eu autorizo o Senhor escrever a minha história. Erga o mais alto que você puder as suas mãos e aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele é digno de toda adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia, queridos, em Filipenses 4, versículo 6. Pode acender a luz, tá bom? Deus abençoe a toda a igreja que está aqui nessa noite, né? Que igreja bonita, bispa. É? Fala no mic aí. Isso mesmo, Que igreja bonita, linda. A né? igreja de Cristo é a noiva de Jesus, né, bispo? São as ovelhas que Deus nos deu, Ovelhas amadas. As ovelhas amadas, nós aprendemos hoje, né? E nós estamos também ao vivo, né? Pela Amém. rede Motivassat. Glória a Deus. E eu quero fazer essa leitura. E hoje Deus colocou no nosso coração para ministrar de forma dupla com vocês, não é? Vamos lá. Tá assim, ó, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém? Pode se assentar, queridos e queridas. Olha como é bom a gente poder desfrutar, não é, de uma palavra como esta e ter a oportunidade de receber de Deus a direção que Ele tem para as nossas vidas. Bispa, hoje o que nós mais percebemos são pessoas ansiosas. Sim, Bispo Isaac, nós percebemos como a psicologia diz, né, Bispo? É o mal do século. A ansiedade foi diagnosticado como a doença que é o mal do século. Sim. E você sabe que a ansiedade, ela vai desencadear várias outras doenças psicossomáticas. Exatamente. O que é isso? A doença psicossomática são doenças que atingem a alma. Patologias são doenças que afetam o nosso corpo físico. Exatamente. E as doenças psíquicas são aquelas doenças que atingem a mentalidade do ser humano. E talvez uma pessoa que está acompanhando agora possa perguntar, será que o cristão passa por isso? Será que o crente pode sofrer de ansiedade? Será que o católico pode sofrer de ansiedade? Será que o budista, será que uma pessoa que não tem religião pode sofrer de ansiedade? Eu afirmo para você que pode. Porque a ansiedade, ela não tem religião. A ansiedade, ela vem e se manifesta no coração de pessoas que começam a passar por situações de desespero, de medo, de fobia, de falta de coragem e dentre tantos outros sintomas que a ansiedade provoca. Verdade. Nós sabemos que Deus, quando criou o ser humano, Ele nos fez numa tricotomia. O que significa essa palavra, tricotomia? Nós somos espírito, alma e corpo, os três, né? E quando nós falamos acerca da ansiedade, a ansiedade ela está alojada na alma, né? Então, por isso que não tem como nós tratarmos a ansiedade de forma física ou espiritual. Porque ela é um problema na alma. Na alma. A alma, ela tem que ser tratada com pessoas que são profissionais da área da saúde mental, né? Nessa parte aí de alma. Mas nós entendemos que por ser um ser tricotômico, né, espírito, alma e corpo, também essa ansiedade, quando ela é exacerbada, o que significa exacerbado? Exagerado, né? Quando fora ela do controle. extrapola, exatamente, quando ela fica assim, numa proporção grandiosa que perde as estribeiras, o que acontece é o que você acabou de dizer, se torna uma doença psicossomática. Né? Vamos dividir essa palavrinha. Psico vem da psique, que é a alma, né? A alma. Então, ela nasce na psique, na alma. Soma é corpo, né? Que nós estamos usando aqui uma palavra do latim, né? Psique é latim, que é a alma. Soma é o corpo, ou seja, quando a doença da alma, ela é transferida também para o corpo. Quais são os sintomas no físico da ansiedade?
começa, bispo, a dar tremor nas mãos, espasmos. Aquela pessoa né? que fica tremendo, vai Tremendo, pegar um copo às de vezes água. ela não percebe, mas as mãos, o primeiro sintoma são espasmos nas mãos, taquicardia, né, que são os batimentos acelerados do coração, batimentos cardíacos acelerados, perca de foco, né, muitas vezes perca ou exagero no apetite. A pessoa ela se torna compulsiva, ela quer, de alguma forma, sustentar aquilo que está o vazio na alma dela. Ela não consegue se conter. Então, psicossomático é isso, é quando sai da alma e vai para o corpo. E aí começa a se agravar, porque a pessoa ela não consegue dormir mais, né? E quando ela dorme, o sono dela, aquele sono perturbado, e como já foi dito, ela começa a sofrer, né, um ataque cardíaco, o coração começa a acelerar, ela começa a transpirar de um jeito que é incontrolável. Sabe aquela pessoa que às vezes vai fazer uma entrevista e só de saber que ela vai ser entrevistada, ela já sai de casa com dor de barriga. Dá piriri, Ela dá sai dor de casa cabeça. exatamente dessa forma, né? E quando ela fica de frente com o entrevistador, aí que a coisa piora. Sim, gagueja, Gagueja. falta o ar, as mãos começam com sudorese, que é um suor excessivo, mão, axila, testa, pescoço, a pessoa ela fica com um banho de suor. E às vezes o suor dela é tão químico, vamos dizer Exato. assim, que chega a ficar uma mancha na roupa Sim, que às vezes sim. nenhuma. É suor químico, É um suor exatamente. químico É isso, que esse vem é o termo. sobre o corpo da pessoa. Sim. E isso vai se desencaminhando. Aí a pessoa começa a desenvolver muito medo, aquele medo terrível, né? O medo de ficar no meio das pessoas, Sim. o medo de ficar sozinho, Sim. o medo de escuro, o medo de andar de elevador. Os extremos, né? Começa percebe. a piorar a situação. Sim, E sim. essa fobia, ela começa a trazer muitos transtornos, inclusive a síndrome do pânico. Sim, Quando a vai pessoa ela fica desencadeando. totalmente alucinada. Alucinada, exatamente. Mania de perseguição. Sim. Né, são vários sintomas, né? Porque assim, vai se agravando, então vão aparecendo outras ramificações, vamos dizer, né? Outros sintomas, até chegar a essa mania de perseguição. E para a gente entrar na palavra, nós entendemos também que a ansiedade, ela é um excesso de preocupação. Dividindo essa palavra preocupação, pré é porque não aconteceu ainda. Antecede, Pós é né? depois. Exato. O pré não aconteceu. Então, a pessoa está aqui nessa reunião hoje do Sobrenatural, hoje é quarta-feira, Quarta-feira. mas a dia- mente dela já está lá no domingo. No domingo. Ela está pensando no macarrão que ela vai cozinhar. Exatamente. Ele está pensando no churrasco que ele vai fazer. É. Né? Então, quando a pessoa fica preocupada, ela não consegue viver o momento, ela não consegue viver o presente. Ela fica com a mente ligada no futuro. Meu Deus, como é que vai ser o resultado do exame? Será que é negativo? Será que é positivo? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Será que eu vou ter que tomar medicamento? Nem chegou o dia, nem chegou a hora, nem passou Não. pelo exame e a Às mente já vezes- está trabalhando. Exatamente, às vezes nem vai ter necessidade de uma cirurgia Exatamente. e ela já monta um cenário na mente, porque a mente ela tem esse poder criativo, Sim, né? A gente sabe que o cérebro ele acredita no que é falado e não naquilo que de fato existe que os olhos veem. Né, ele tem esse poder autocriativo. Então, se a gente imagina, isso está na Bíblia também, tá? Em Provérbios fala, assim como você imagina, assim será. Ou seja, Deus, ele quando soprou aquele fôlego de vida nas narinas de Adão, daquele boneco ali de barro, não veio só um fôlego de vida, veio o poder também. sim. Né? Então, esse poder criativo da nossa mente são partículas que vieram desse sopro de Deus. Por isso que uma pessoa que sofre com ansiedade, ela desencadeia, né, síndrome do pânico, fobia e também a terrível depressão. Depressão, A exatamente. pessoa começa a se depreciar, a se colocar para baixo. Tudo começa na ansiedade e vai terminar na depressão. Então, quando nós lemos essa palavra, que Paulo ele vai animar uma igreja, e essa igreja nasceu lá em Filipos, ele vai escrever essa carta aos irmãos filipenses, dando um conselho. E qual é o conselho, bispo? A leitura diz o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma. Muito bem. Então, olha o que ele está falando. Que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos encher a nossa mente de preocupação por qualquer situação.
seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física, seja no relacionamento, seja na área profissional. Nós não devemos encher a nossa cabeça de preocupação. Por quê? Porque cada dia que nós vivemos, bispa, quando nós vamos em algumas igrejas, geralmente você ganha mais do que eu, né? Ele tem Já que está uma falar esse reclamação detalhe, aqui. né? Ela costuma ganhar umas caixinhas. Uns mimos, E né? essas caixinhas nós chamamos de presente. Presentes, Então, isso mesmo. quando uma pessoa vive preocupada, ansiosa, ela deixa de viver o presente e fica vivendo só o futuro. E sendo que Deus, a cada dia, Ele entrega o presente para nós. É diário. Quando nós dormimos, Deus já está preparando um novo dia para nós. Amém. Por isso que Paulo, ele não vai dar nenhuma margem para as pessoas dar uma desculpa. Não. Eu não vou me preocupar com a saúde, mas eu vou preocupar com o casamento. Eu não vou preocupar com o casamento, mas eu vou preocupar com o filho. Essa preocupação, queridos, não é a preocupação normal. Sim, a responsabilidade. Existe a responsabilidade. Uma criança não vai atravessar a faixa de pedestre sozinha. Não. Então, tem aquela preocupação de olhar Sim, a criança. aí é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? não é? Mas andar ansioso é você colocar toda a tua força em algo que ainda não aconteceu. Então, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí o texto continua. Mas em tudo, tudo é tudo, tá, gente? Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos. E aqui a gente também pode substituir essa palavra por suas necessidades. A quem, bispo? Aquilo que a pessoa precisa, ela tem que colocar em Deus. A Deus. Então, presta atenção, gente. Existem remédios, né, que vai trazer um alívio, né, para a mente. É quando a pessoa ela abre o coração para um psicólogo, que o psicólogo, o trabalho dele é ouvir. Sim. O terapeuta, o psicanalista, vai analisar o comportamento. E o psiquiatra é aquele que vai remediar. Ele tem a autorização de medicar uma pessoa. Sim. Porém, além da ajuda profissional, Paulo vai orientar que a ansiedade tem cura. E como que eu consigo obter a cura? Por meio da oração. O que acontece, bispo, quando eu começo a orar? Então, quando a gente começa a orar de forma científica, né, o neurocientista vai poder explicar isso. A medicina explica isso, o poder da oração. Inclusive, a gente até pode mandar esse vídeo no grupo da igreja. Sim. É interessante porque ela é uma neurocientista cristã, né? Então, ela é formada, ela é médica, e ela diz cientificamente o poder da oração. Ela vai aliviar todas as tensões da pessoa, que é como se ela pegasse todo esse peso, toda essa bagagem e depositasse em outro lugar. É um alívio. Agora, de forma espiritual falando, oração é quando nós nos dirigimos ao nosso Pai. E nós sabemos que o nosso Pai é tudo que nós precisamos. É a pessoa que a gente sempre vai poder contar. Nós vamos pegar todas as angústias, toda a ansiedade, todas as questões, todas as nossas preocupações e vamos falar, Senhor, está aqui. Eu quero conversar com o Senhor. Como o bispo acabou de falar, nós podemos procurar, sim, de forma médica, né? Psicanalista, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, para ter o que ali? Uma fala. Né, dentro da psicanálise, quando nós só falamos e o profissional nos ouve, essa técnica se chama associação livre. Né? O profissional só vai te ouvir e você vai desabafar, você vai colocar para fora. E muitas pessoas já nessa prática, bispo, elas já se sentem aliviadas. Ela fala, nossa, pus tudo para fora, já estou me sentindo bem. Com Deus não é diferente. Porém, oração não é apenas nós falarmos e despejarmos. A oração, ela é um diálogo. Nós vamos ser ouvidos, nós vamos falar, mas nós também vamos ouvir. Vai existir... Se a oração é um diálogo, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Exatamente. Esse é um segredo que nós vamos contar para você agora. Segredo espiritual. Então, a oração ela é um diálogo. Né? O diálogo é assim. Oi? Tudo bem? Tudo, e você?
Graças a Deus vou bem, e você? Eu estou bem. Sabia que eu estava com saudade de você? Pois é, eu também estava analisando isso no meu coração e senti uma vontade de conversar com você. Que bom. Eu sempre fico alegre quando eu falo com você, sabia? As suas palavras me alegram muito. Que bom. Sabia que eu estava com saudade de te dar um abraço? Por favor. Isso aqui é de verdade. Aproveitar e dar um beijinho também, né? Então, o diálogo é isso. Eu falei, ele me ouviu, ele falou e eu ouvi. Com Deus não é diferente. E como ouvir a voz de Deus? Aí nós vamos para uma outra etapa. Pois é. Né? Qual é a voz de Deus? A palavra de Deus nos ensina e nos diz que Deus ele é multiforme. O que é isso? Deus ele tem várias maneiras de se apresentar e de falar conosco. Né? Então, Deus ele pode falar algumas maneiras, tá? Eu não sei todas aqui para explicar, mas algumas das que nós sabemos. Primeiro, Deus ele fala em voz audível. O que é voz audível? É o que vocês estão escutando eu falar aqui com vocês. Deus está nos usando para falar com você. Deus está nos usando como canal. Nós estivemos louvando aqui antes da palestra começar, certo? Louvores são o quê? A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, louvor também é uma forma de Deus responder, de Deus falar conosco. A pregação da palavra, eu creio que quem está aqui já teve essa experiência, bispo, assim como nós já tivemos, de estarmos muitas vezes numa igreja que ninguém nos conhece, quem vai pregar nem sabe quem nós somos e a pregação vem todinha para a gente. Fala, só faltou falar meu RG, meu tipo sanguíneo e meu nome completo. Não é assim? Alguém aqui já teve essa experiência? Poxa, essa palavra foi todinha para mim, parece que o pastor sabia Parece que alguém falou, né? Alguém falou para ele, alguém ligou e passou, né, minha capivara para ele. Acontece isso, isso é o quê? São maneiras de Deus falar. Só que na oração, bispo, a gente também pode ouvir a Deus. Glória a Deus. Né? Como eu falei aqui anteriormente, ou por um louvor, ou audivelmente, porque Deus ele fala, porque Deus ele é uma pessoa. Né? Deus ele não é aquele ser que está lá longe, não, Deus ele está aqui, dentro de cada um de nós, amém? E a palavra, bispo, é interessante porque a Bíblia Sagrada, ela é o quê? Fechado um livro, e aberta é a própria boca de Deus falando. Então, quando nós abrimos o texto sagrado, a Bíblia, ali Deus está falando conosco. E na oração, bispo, nós podemos pegar a Bíblia e falarmos assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma orientação, eu preciso de um direcionamento. Fala comigo através da tua palavra. E aí nós abrimos a palavra e começamos a ler. Num dado momento da leitura, nós vamos entender aquilo que a gente realmente precisava da parte de Deus. E uma última forma que nós também conhecemos de Deus falar, é chamado a profecia. Né, bispo? Quando Deus ele usa pessoas para nos revelar e para falar conosco justamente aquilo que nós precisamos ouvir e receber da parte de Deus. Amém? Por isso que nessa noite, o que nós vamos fazer aqui é nada mais, nada menos do que orar, para Deus tirar essa ansiedade do teu coração. Para Deus tirar essa angústia do teu coração, porque a ansiedade, ela provoca essa tristeza, ela provoca essa angústia, sabe? Essa sensação que a vida não vale mais a pena, você perde a vontade de crescer, de avançar. É por isso que muitas pessoas até cometem ato extremo, porque a vida para ela já não tem mais sentido, a vida para ela já não tem mais valor. Quando a palavra de Deus nos orienta que nós devemos orar, é fechar a porta e falar com Deus. O que significa esse fechar a porta? Que nem tudo que você vive, você deve falar para as pessoas. Você deve ter um momento de intimidade com Deus. Quando você vai, até de forma didática nós estamos falando, é algo muito óbvio, mas você entende melhor assim. Quando você vai, não é, no WC, no banheiro, literalmente falando, não é? Você não fecha a porta. Por que você fecha a porta? Porque é um momento íntimo seu. Já pensou, se todo mundo visse o outro usando o banheiro, ia ser uma coisa horrível, não é? Então, fecha a porta do banheiro, porque é a sua intimidade. Então, a oração, ela precisa acontecer.
É impossível uma pessoa querer ser curada da ansiedade, da depressão, de qualquer mal, se ela não orar. Ela precisa orar, ela precisa falar com Deus. Um outro detalhe acerca de como Deus fala, que a bispa descreveu muito bem aqui, e sobre a palavra de Deus, ela precisa te influenciar. O que é influenciar? Ela precisa conduzir os seus pensamentos, suas emoções, as suas atitudes. E aí vem um versículo clássico, bispo, que diz exatamente sobre isso, que a fé vem pelo ouvir. Então, Exatamente. aquilo que a gente ouve é que vai desencadear coisas boas ou coisas ruins na nossa vida. Verdade, bispo. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, está este versículo, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, só a palavra de Deus que muda. É interessante, sim, nós falarmos esse versículo completo, porque se a gente usar só a parte a fé vem pelo ouvir, Fica então, muito vago. eu posso ouvir o Qualquer que eu quiser, coisa. o que eu escolher. E é o que infelizmente acontece. As Acontece. pessoas seguem conselhos de televisão, Então. seguem conselhos de internet, e nem sempre os conselhos que as pessoas estão ouvindo é revelado, é dado por Deus. É um direcionamento divino, né? Aham. Igual Davi também escreveu o Salmo de número 1, né? O que ele diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, Dos ímpios, nem se assenta na roda, dos escarnecedores, nem se detém no caminho, dos pecadores. antes tem o seu prazer, Na lei que é a palavra, e na sua lei medita. de dia e de noite. Aí vem uma promessa no verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto essa pessoa faz, ela vai prosperar. Então vem cá, para eu viver isso, né? Estar plantada junto à presença dele, a ribeiros de água, eu vou frutificar e tudo aquilo que eu fizer vai prosperar. Então, primeiro, eu não posso ouvir qualquer tipo de conselho. Correto. E eu não posso estar assentado em rodas que escarnecem da minha fé. E o que é escarnecer a fé? É a pessoa, ela está no caminho, ela está na direção, e de repente uma palavra que ela ouve tira ela do propósito. Exatamente. Deus, ele tira a pessoa da presença dele, ou ele traz a pessoa para perto na dele? verdade, ele vai trazer e vai alimentar. Por isso que no Exatamente. verso 3 fala plantado. Né? Perceba que uma árvore plantada, ela não tem uma força de vontade de sair dali e estar onde ela quer. Correto. Ela está plantada, fixada, anexada. E o ribeiro é que alimenta ela, que Ali traz as raízes toda a vão proteína. puxar. Não é? Né? Então ela está plantada num local estratégico. Então quando eu tenho a minha fé pela palavra de Deus, eu sou como essa árvore, eu estou plantado no lugar certo para receber o alimento verdadeiro, que vai me manter vivo e eu vou frutificar, ou seja, abençoar outras vidas, porque o fruto que eu produzo não é para mim, é para quem está ao meu redor, como nós estamos fazendo aqui. É aquela pessoa que ela começa a crescer tão bem com Deus, que as pessoas querem andar com ela, quer acompanhá-la, quer vir na igreja com ela, quer orar junto com ela, porque ela está mostrando para as pessoas que houve uma transformação na vida dela. Exatamente, mesmo sem forçar, Só mesmo o comportamento sem convidar. dela. A conduta de vida dela mostra isso, que são os frutos, não é mesmo? E nós sabemos que os frutos, bispo, eles servem para quê? Para alimentar vidas. Então, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é a nossa conduta diária de vida, alimenta outras pessoas, fortalece pessoas. Quantas pessoas nós temos, até os testemunhos, não é? De pessoas que falam assim, depois que você orou por mim, depois que você liberou uma palavra, depois que eu vi o seu testemunho de vida, colocou as mãos, me ungiu, ou me orientou, me aconselhou. Isso são o quê? Os frutos que alimentam, né? Lá em Ezequiel 47:12 está escrito que nós somos uma árvore, que o nosso fruto serve de alimento e as nossas folhas servem de remédio. O que é isso? A nossa conduta de vida. Então, se eu estou bem plantado, junto a ribeiros de água, o meu fruto, ele vai ser preciso para quem está à minha volta, né? E tudo aquilo que eu fizer, eu vou ser bem-sucedido, vai ser próspero. Por isso, para finalizar e orar por você, guarde essa palavra em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não importa o que esteja acontecendo, não dê atenção para isso. Não preocupa a tua mente com isso. Entrega tudo a Deus, porque no verso seguinte diz,
Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, ou seja, agradecendo a Deus. Quando a gente agradece a Deus por aquilo que a gente já tem, nós recebemos aquilo que nós não temos. Isso é automático. Toda vez que eu olho para minha esposa com gratidão, eu deixo de ver os defeitos dela e vejo só as qualidades dela. Por exemplo, se eu só reclamo, tem pessoas que não têm uma esposa e gostaria de ter. Então, quando eu começo a agradecer a Deus por aquilo que você tem, o meu carro é um carro velho, meu carro é um carro tranqueira, meu carro só vive parando. Olha só, e tem gente que não tem um carro e gostaria de ter um carro. Então, quando eu paro e começo a agradecer pelo fogão que eu tenho, pelo armário que eu tenho, por tudo que eu tenho, Deus fica tão contente com esse estado de gratidão que Ele começa a dar mais. Ele começa a prosperar a nossa vida, Ele começa a nos abençoar de uma forma muito grande. E o texto termina dizendo que nós devemos apresentar as nossas necessidades a Deus. Por isso é importante você estar na igreja. Quando nós estamos na rádio falando, olha, vamos na igreja. Quando nós estamos evangelizando, vamos para a igreja. Muitas pessoas imaginam assim, eles chamam o povo para ir para a igreja só para lotar a igreja, só para ter números na igreja. Não é. Nós convidamos as pessoas para vir na igreja, e dependente da religião dela, para ela se encher da palavra. Para ela se encher da palavra. E quando ela se enche da palavra, ela gera fé, porque a palavra de Deus, ela impulsiona a nossa fé. E quando nós estamos cheios de fé, certamente que os nossos pedidos são atendidos por Deus. Nessa noite eu quero dizer para você que Deus vai atender o seu pedido. Aonde o inimigo colocou um ponto final, Deus vai colocar uma vírgula e você vai continuar. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Deus te trouxe aqui nesta noite para tirar essa ansiedade, para tirar esse medo, para tirar esse pavor, para tirar essa situação contrária. A partir da oração que você fizer, tudo vai ser transformado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que você ouviu aqui da parte de Deus, não foi da parte da bispa, não foi da parte do bispo, da parte de Deus através de nós, teve sentido para você? Você entendeu, você compreendeu a proposta? Então fica de pé no seu lugar. E nesta oração nós queremos pedir a Deus para que Ele tire essa ansiedade de você, para que Ele tire esse medo de você, para que Ele tire essa dor de você. E eu quero convidar você aqui, de acordo com o que eu for falando, o Espírito de Deus que está entre nós, Ele vai começar a tocar em você. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que estão extremamente ansiosas. Tem algo que está te preocupando, está faltando paz para dormir, está faltando paz para você conversar, você está com a mente muito atribulada. Tem alguém que está assim? Então vem aqui na frente, porque nós vamos orar juntos por todos agora. Você que está preocupado, vem aqui, preocupado com a casa, preocupado com a família, preocupado com a saúde. Talvez você está preocupado com a situação que está envolvendo a sua família. Pode chegar mais perto. Isso, chega mais perto, bispa. Há muitas mulheres que estão preocupadas com a vida sentimental delas. Pode ministrar enquanto eu preparo a oração. Sim, a palavra do Senhor nos diz lá em João 4:23. Deus, Ele é espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele falou isso como resposta a uma mulher, a mulher samaritana. Essa mulher, ela sofria de muitos males na área sentimental dela. Ela estava já no 6º relacionamento. Havia sido casada por 5 vezes, nunca foi realizada nem feliz. Por quê? Porque ela procurava tampar este buraco, sanar a ferida emocional através de relacionamentos, só que não eram bem-sucedidos. Mas um dia ela foi buscar água dentro de um poço, conhecido como Poço de Jacó. Ela queria matar a sua sede, ela foi perto do meio-dia. Por quê? Porque as mulheres daquela região não gostavam dela, né? Porque ela já tinha tido 6 relacionamentos, então ela era mal vista na cidade. Então, perto do meio-dia, ela ia buscar água. Só que naquele dia, Jesus estava nesse poço. E Ele falou assim para ela: hoje acaba essa situação Glória da sua a vida. Deus.
Hoje eu vou te dar uma água que não mata apenas a sede da sua carne, mas sim a sede da sua alma, e eu vou curar todas as feridas emocionais. Eu vou arrancar pela raiz toda a ansiedade que tem atrapalhado a tua história e a tua vida, e a partir de hoje eu vou te marcar, te curar e te transformar, colocando uma ferramenta nas tuas mãos, para que você seja alguém que cure outras vidas também. Então hoje eu quero orar juntamente com vocês que aqui estão. Fecha os em teus nome olhos do agora. Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Pense em Deus. Pense no Senhor agora. Pense na tua preocupação. Pense em tudo aquilo que tem feito você chorar. Talvez há pessoas aqui que estão chorando muito. E Deus está dizendo para mim: eu vi você chorando sozinha. Eu vi você muito aflita. Deus disse assim: filha, eu vi você chorando, e você estava sozinha para ninguém ver as suas lágrimas. Deus acaba de me dizer que o teu coração está batendo forte, porque você estava muito ansiosa, muito ansioso por algo que chegou aos teus ouvidos, e isso tem deixado você muito triste, isso tem deixado você com uma amargura muito grande. Tem pessoas aqui que você não se sente ninguém. Te humilharam tanto, falaram tão mal de você, puxaram teu tapete de um jeito que você disse: não tem mais jeito para minha situação. Já era, acabou, eu vou jogar tudo para o alto. Mas Deus está dizendo que tu és escolhida. Tu és uma escolhida de Deus. Tu és um escolhido de Deus, e todas as pessoas escolhidas, ela passa por lutas. Todas as pessoas que Deus tem um propósito, ela passa por batalhas, ela passa por provações. Sabe por quê? Porque a águia não anda com pardais. A águia, ela anda sozinha, ela anda lá em cima. O tubarão não anda com os peixes, ele anda sempre sozinho. Sabe por quê? Porque quem é escolhido de Deus tem uma luz própria, tem um brilho que vem do céu. E Deus te trouxe aqui nesta noite do sobrenatural para transformar a sua vida, para curar as tuas emoções, para curar a tua dor, para curar as tuas feridas. Enquanto você ora, a bispa vai orar com você, e depois eu termino essa oração agora. Aleluia. Sim, amado Deus, Fala na com autoridade e poder que é no nome de Jesus, nós apresentamos cada vida que está aqui, Senhor, presencialmente. Vidas que estão sendo representadas por fotos aqui neste altar. Aleluia. Senhor, vidas que estão ligadas, Pai amado, nesta live também de forma online. Pai, alcança, porque a tua palavra diz que o Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então alcança a profundidade, as raízes desta alma que está em desespero, que está em perturbações, que já está no limite. Vidas que já passaram por tratamentos médicos, ó Pai. Senhor amado, que já tem diagnósticos de alguns tipos de transtornos que foram desencadeados através de um início de ansiedade, e isso tem comprometido até mesmo os relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos, conjugais, profissionais, Pai, de maneira que essa pessoa já foi prejudicada por causa desta ansiedade. A tua palavra nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, nós pegamos toda a bagagem de ansiedade nesta noite e nós transferimos aos teus pés. Nós escolhemos lançar toda a nossa ansiedade a Ti, porque nós temos gratidão por quem Tu és, e nós reconhecemos nesta noite que o Senhor tem cuidado de nós. Nós fazemos uma escolha na noite de hoje, desta quarta-feira. Nós escolhemos
confiar no Senhor. Nós fazemos um pacto de fidelidade contigo nesta noite, de que nós vamos receber a tua palavra como alimento para o nosso ser, como orientação. Nós calamos agora as vozes estranhas, aleluia, da nossa consciência, dos nossos conhecidos, dos ímpios. Coloque filtros espirituais agora na nossa audição, para que aquilo que está registrado em Salmo 1 se cumpra em nossas vidas, e através delas nós não vamos acatar aos conselhos dos ímpios, nós não vamos nos deter no caminho dos pecadores, nós não vamos permanecer sentados na roda de escarnecedores, mas nós temos prazer na tua palavra e fazemos a aliança de meditarmos nela de dia e de noite, e herdaremos as mais ricas bênçãos, herdaremos o cumprimento da palavra liberada do altar, pois seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: meu Deus, eu sou livre, de toda ansiedade, de todo medo, de toda preocupação, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Olha aqui para mim, quem acredita em revelação? Olha, eu nem sabia que você está aqui, filha. E Deus, enquanto a bispa orava, Ele mostrava que muitas coisas na sua vida está travada. Sabe quando tudo está travado? Você tenta de um jeito, não vai. Tenta de outro, não vai. Tenta de outra forma, não dá. Tudo travado. Deus dizia para mim que uma pessoa não tão distante de você, ela mandou fazer algo contra a sua vida, filha. Chego a estar arrepiado para falar isso, ó. Mas várias linhas entrelaçadas. Já viu aquele novelho de linha? Colocou o teu nome e entrelaçou tudo. Mas Deus diz que por causa da tua presença aqui hoje, Ele vai desfazer todo o mal contra a sua vida. No abraço que a bispa vai te dar, o anjo de Deus vai te pacalaçandagai. O anjo de Deus vai te tocar. E Ele manda te dizer, filha, bota tudo para fora. Cada lágrima que sai dos teus olhos é a libertação que está saindo para fora agora. Todo o teu choro, toda a tua angústia, tudo aquilo que estava te martirizando, Deus está dizendo: eu sou o teu pai, eu cuido de ti, eu transformo a tua vida. Igreja, levanta a tua mão para o céu aí, porque Deus quer tocar em você também. Fecha os teus olhos, vai falando com Deus, vai falando com o Espírito Santo. É Ele que está aqui para curar as tuas feridas, é Ele que está aqui para transformar a tua história. Deus está dizendo: você não vai sair dessa igreja da forma que você entrou. Só quem acredita em revelação, diga glória a Deus. Nós vamos impor as mãos. Filha, vem aqui você, vem aqui, por favor, ajuda ela aqui, irmã Fátima. Vem aqui, qual que é o seu nome, filha? Hã? Como que você chegou aqui? Alguém te convidou? Você ouviu a rádio? Acompanha. Eu posso falar algo de Deus para a sua vida, filha? Você veio aqui para pedir algo, e Deus vai entregar outro algo na sua vida. Porque nem sempre Deus vai dar aquilo que nós queremos, mas Deus vai dar aquilo que nós precisamos. E Deus diz que há uma necessidade muito grande. Você precisa de algo. Há uma necessidade. E o texto diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos. Você nem precisa falar, mas Deus manda te dizer que Ele vai entregar nas tuas mãos uma grande providência para a tua vida. Você acredita nisso? Então, nas tuas mãos agora
Deus está depositando, oh aleluia, uma resposta. Eu vi a Deus prosperando a tua vida, eu vi a Deus curando o teu corpo de uma enfermidade, eu vi a Deus transformando a tua história. Oh, Ele está dizendo: filha, fica firme, porque 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingida. No abraço da bispa, Deus vai confirmar essa revelação. Igreja, fecha os teus olhos, vai dizendo assim: glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai adorando, não peça nada agora, só ofereça, fecha os olhos, isso, vai oferecendo a Ele uma adoração, isso, vai adorando, fecha os olhos, aleluias, vai adorando a Ele, oh aleluia, só adora, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vai falando com Deus que nós vamos orar por você agora. Dá-me de beber, pois tenho sede. Vai falando com Deus. Não quero mais buscar. Alabaxere calabai te que levai. Não precisarei aqui voltar. Abençoe o teu servo. Minha sede saciar. A necessidade dele, Pai. Uma vez que eu já realiza o sonho teu dele, falar. Eu vi a Deus tocando no casamento de vocês. Deus está dizendo que vai colocar tudo em ordem. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fala com Deus aí. Quem ainda não foi tocado, quem já foi tocado, volta para o lugar. Quem já recebeu oração, pode voltar, mas mantenha os seus olhos fechados. Feche os seus olhos de pé. Coloca a mão sobre o teu coração e adore a Ele. Aleluia. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Aleluia. sem fim. Adore a Ele, igreja. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Sinta a presença dEle. Não quero mais buscar. Sinta a presença de em Deus. outras fontes. Oh, Ele está aqui para te abençoar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Adore a Ele, tu és. Oh, meu Deus, aleluias. Por quem a minha alma esperou. Libera o teu coração a Ele, sinta a presença. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele está consolando as tuas lágrimas. Ele está enxugando as tuas lágrimas. Ele está curando as tuas feridas. Você não está só, Deus está com você. Deus está te socorrendo. Aleluia. Ela vai, ele vai. Comece a sentir a presença dele agora. Sinta a presença dele. Isso. Agora levanta a tua mão para o céu assim, ó. Ele vai tocar em você. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Oh, não quero mais buscar em outras fontes. Você não fontes. precisa em outros lugares. Ele é suficiente. Não precisarei aqui voltar uma vez. pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem é a minha alma? quem a minha alma esperou.
a fonte da vida. A fonte da vida que me encontrou. É o dom, És o dom de Deus, Messias, o meu Salvador. o meu Salvador. Tu és. Aleluia, aleluia. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga assim: obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor, porque Tu és a fonte que alivia o meu coração. Tu és o ar que eu respiro. Faz um pedido para Deus agora. Peça o que você quiser. Peça mudança. Peça a transformação. Ele está aqui para te atender. Senhor meu Deus e Pai, eu me humilho diante de Ti por essas ovelhas, Senhor, porque a Tua palavra diz que o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E nesta noite, meu Deus, há pessoas aqui que vieram porque precisa da Tua palavra. Elas precisam ouvir a Tua resposta. E elas ouviram, Senhor. O Senhor abriu o entendimento. E ela aprendeu dentro da Tua palavra. Ela escutou a Tua voz, meu Deus. E nesse momento o Senhor está tocando em pessoas que estão aqui, em pessoas que não estão aqui, mas estão sendo representadas, meu Pai. Nós declaramos que o Senhor vai arrancar toda inveja, todo mal, Senhor, que foi feito contra essa pessoa. O Senhor vai repreender, meu Deus. Se o inimigo veio por um caminho, ele vai sair por 7 caminhos. E esse povo sai daqui abençoado. Esse povo sai daqui, meu Deus, cheio da Tua presença. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Enquanto eu me levanto nesse altar, porque eu pedi de joelhos, mas você vai receber quando eu estiver de pé. Faz um pedido para Deus agora, sem falar para ninguém, bem baixinho. Faz um pedido para Deus. E você que está em casa, vem renovar em Cristo também. Vem buscar por essa presença. Vem se entregar por o Senhor. Ele tem o poder de mudar a sua vida. Ele tem o poder de mudar a sua história. Enquanto você pede para Deus aí, Deus vai atender o teu pedido. Deus vai atender a tua